Primeiramente, bom dia a todos. Como o senhor me perguntou, que 25 de setembro, mais ou menos às 7 horas, 7 da noite, só trafegou na Avenida 418, próximo ao posto de Calçadas, contra o passeio veículo Paulo pela direita. E atendeu o posto tropical para abastecer a moto normalmente. Quando encostei a moto no posto, aí chegou um cidadão, estacionou o carro dele normal e veio em direção me xingando. Vagabundo, irresponsável, me pegou pela gola da camisa, eu em cima da moto sem defesa, sem prestar reação alguma, me atingiu um tapa no rosto, sem justificativa alguma. Depois disso, depois da agressão, que foi justificar que era o comandante do batalhão, que era o Conselho. E depois disso, o policial que estava perto de mim na hora, estava fazendo sua moto no posto normalmente, e ela pediu chamar a viatura. Chamou a viatura, falou que ia aprender a habilitação, que ia aprender a moto, ia aprender, por direção perigosa e tal. Tiveram essa viatura do taxa móvel da estadual. No final, ele não inventou nenhuma multa, disse que estava estressado, pediu desculpas, mas não me convenceu. Pediu desculpas e ainda me convidou, não sei o motivo, para mim ir no batalhão no dia seguinte. Mas como eu trabalhava de 5 da manhã, saí de 5 da manhã, chegava às 6 da tarde, ele falou que no horário eu estaria lá. Então marcou na quarta-feira. Bom, aí depois de tudo isso, não efetuou multa alguma. Todas as viaturas foram mandadas para o seu local de trabalho e me liberou. Bom, eu fui no batalhão para fazer uma ocorrência. Lá, eles não quiseram fazer a ocorrência, falou que eu teria que ir lá no outro dia, 8 horas da manhã, fazer a ocorrência. Coisa muito estranha. Eu me direcionei à delegacia da cidade, e lá fiz a ocorrência e foi ouvido não, fui perceber depoimento pelo escrivão escrever tudo corretamente, e depois de 2 dias eu peguei com o delegado de plantão no ouvido. Vanderlei, você disse que tinha um policial no posto abastecendo uma motocicleta, é isso? Isso. Você lembra o nome do policial? Eu lembro que ele chamou exaltado como quilômetro, uma coisa assim. Ele está presente. Ele está presente? Esse policial foi testemunha dos fatos? Com certeza. Ele prestou depoimento da Polícia Militar com relação aos fatos? Prestou depoimento. Prestou? Esse policial é o cabo geral de Leone? Isso. Ok. Esse fato aconteceu quando, exatamente? Dia 25 de setembro. No ano passado. Você depois disso recebeu alguma ameaça para ficar calado, para não levar o caso para frente? Não. Para essa audiência aqui, você recebeu algum telefonema anônimo ou foi procurado por alguém? Não. Eu, pela internet, pelo blog, eu quero me informar. Aí, não me deu o convite para lá e você me convidou. Tá. Você se sente ameaçado hoje por essa agressão que você sofreu pelo Tenente Coronel Fonseca? Bom, o ser humano, ele fica, do meu ponto de vista, para mim, fica um clima muito estranho e pesado. Eu vendi a moto, não mudou de modo mais, perdi meu emprego por causa disso. Por que você perdeu o emprego? Transtorno por razão moral, por ter agredido no rosto. Por um comandante que teria que me proteger a sociedade, que eu fui agredido. A moral da pessoa fica muito baixa, o povo fica comentando na rua, falando certas coisas. Não só para mim, como para a família também. Eu vendi a moto, não ando mais de moto, estou andando a pé tranquilo para levar de certas coisas. Você poderia repetir, antes de lhe dar o tapa no rosto, o Coronel Fonseca, quais foram as palavras que ele se dirigiu a você? Me chamou de vagabundo, irresponsável, várias vezes. Tinha testemunha? Tem testemunha, um rapaz com o outro, tinha 3 cientistas sentados comigo. Eu estava dentro da moto com um capacete na mão. Um dia eu não tinha como para prestar, reagir a nada. Essas 3 testemunhas, depois do acontecido, manifestaram solidariedade a você, apoio, Manifestaram. e eles falaram
ouvir a respeito da atitude do coronel com você? Bom, eu já fui ouvido pelo coronel aqui presente. Eu não testemunho, mas fui ouvido uma vez só e depois disso não. Sim, mas você foi ouvido tranquilo. Você pode falar o que você pensou que não fala. Você não teve nenhum constrangimento na hora que você foi ouvido. Bem, acho que ouvido uma vez, agora a gente espera as providências, né? Já é correto. É isso, até hoje não vi providências nenhuma. Mas é hoje não. Procedimento administrativo sobre ele. Teria alguma questão mais? O ouvidor de polícia, o Paulo Alto, que ele gostaria de fazer alguma pergunta? Em qual é a delegacia do senhor realiza a queixa? Delegacia de cidade, próximo ao Rio Bahia. O senhor tem cópia da denúncia? Eu poderia. A gente está aqui, né? Então você vai voltar ali. Deputado Sargento Rodrigues, eu me disponho para conversar com o delegado que está presidindo essa portaria para saber em que pé está essa situação. Ok, nós vamos, através do requerimento do Paulo, também encaminhar para a ouvidoria a cópia da denúncia que ele fez, a representação que ele fez junto à Polícia Civil, para saber o andamento do inquérito da Polícia Civil. E me parece que a Polícia Militar está apurando, eu não sei se por sindicância ou se IPM. E nós vamos também solicitar do coronel comandante da região, mas para que ele se reporte de cada caso, para que a gente não fique toda hora fazendo um questionamento para ele e a audiência tenha uma certa serenidade, já que são muitas pessoas que serão ouvidas. Então, posteriormente, nós solicitamos ele se manifeste sobre cada caso para saber se está sendo apurado, se tem abertura de sindicância, de inquérito, ou se já concluiu, ou quais foram as providências que foram tomadas. Ok, presidente? Alguma questão a mais com o testemunho? Eu só gostaria, presidente, se ele tem conhecimento, se foi encerrada a sindicância ou o IPM para a implementação, se ele tem conhecimento. Bom, eu não tenho conhecimento se foi encerrado, se documento é o andamento da investigação. Você tem conhecimento se foi encerrado o inquérito policial da delegacia do civil? Não, Tá bem? Vamos requisitar então. Tá. O coronel Zé Geraldo, por favor, o microfone está aqui, Um questionamento sobre a licença do Tenente Coronel Fonseca. Fui informado aqui pelo regente do Regional de Saúde, que ele está com uma licença 15 dias a partir do dia 7 de março, com retorno à SAS posterior a esse período. Bom, em relação ao caso específico aqui do Vanderlei Bessa Neves, ele nos procurou lá na região, passando essa situação, imediatamente, dentro dos nossos preceitos da nossa instituição, todos os casos que são levados à instituição são dados o devido valor. E o caso dele, ele próprio já citou aqui, foi ouvido, foi instaurado no dia 4 de outubro de 2011, uma portaria de sindicância regular, número 111.192 da 15ª RPM. Atualmente, como está o estado dessa apuração? Essa apuração, ela se encontra em Belo Horizonte para o parecer do CDMU, que é uma comissão interna nossa, estabelecida no Código de Ética. Então, como o Tenente Coronel Fonseca é um dos mais antigos aqui na região, o seu processo foi encaminhado para Belo Horizonte para que pessoas mais antigas, isentas, oficiais superiores, possam se posicionar. Nesse momento, ela se encontra lá no Estado-Maior da Polícia Militar para análise desse CDMU. Rodante, aproveitar que o senhor já se encontra. Sim? Boa. O senhor disse que ele pegou uma licença, porque a primeira vez o senhor tinha falado em 30. É licença a de 30 ou é 15? Que a gente provou. Primeiramente foi passado 30, agora chegou para mim aqui oficial, lá de RS, que seriam 15 dias a partir do dia 7. 15 dias. É licença ou é isso? Porque tem diferença, não é isso? Tem sim. O senhor pode me fornecer para nós? É licença. É licença médica? Licença. Licença médica, qual que
dispensa, o militar dispensado, ele pode ser utilizado, dentre outras atividades, nas suas condições. E a licença médica, logicamente, que ele estará em repouso. Né? Ele fica afastado de todas as atividades com a licença médica? A licença, sim. Com a licença. Ok, presidente. Você teria uma sequência de perguntas ao coronel Zé Geraldo? Seria importante que a gente já fizesse agora, né? E nós também registramos a presença do advogado da ASPRA, Marco Aurélio. Presidente, uma vez colocada a licença, apenas para que o ilustre representante do Ministério do Conhecimento, ele está de licença médica, portanto afastado de todas as suas atividades. Se ele está afastado de todas as atividades, não poderia estar ele dando ordens no dia 13 de março para que policiais pudessem estar aqui participando dessa audiência pública. Nós estamos agora aqui, doutor, é algo muito grave e que talvez o longo tempo que esse senhor, o tenente coronel Marcos Barbosa Fonseca, está aqui na cidade de Campo Antônio, talvez seja um dos motivos que tanto o Ferrugem e o senhor sabe perfeitamente o que eu uso essa expressão. Ou seja, permanece-se muito tempo só apenas no dia oficial. Ele tem 21 anos desde a época de aspirante. A informação que eu tive, que não é desde a época de aspirante, desde a época que ele chegou aqui, um soldado que permanece aqui que é o Flotão, e sempre por aqui. Isso é muito ruim para a administração pública. Os senhores promotores sempre são feitos rodízios de comarca, juízes, exatamente para que evite isso. Então, se ele está licença médica, que ela não terminaria dia 13, que são 15 dias, esse moço está dando ordens para a administração. Mas ao passo que a comunicação pela licença médica coube ao major subcomandante, ou seja, no momento que ele convém, o major oficia o presidente da Assembleia dizendo que ele está de licença. No momento que não lhe convém, ele dá ordem para a sua tropa comparecer aqui e se manifestar em audiência pública de serviço. Portanto, é muito grave, doutor. E o senhor, como representante do Ministério Público nessa audiência, eu gostaria que o senhor tomasse, o senhor vai ser oficiado com relação a isso. Presidente, nesse momento, eu acho melhor a gente ouvir a segunda pessoa que traz o cabo Geraldo Elione, porque nesse momento o comandante já nos respondeu satisfatoriamente. Qual seria a sequência o cabo organizou lá com a assessoria da Assembleia? Qual seria o próximo? O Geraldo Elione, porque o cabo Geraldo Elione, presidente, ele foi testemunha nos promotores. Desse caso que esse rapaz foi agredido do senhor Vanderlei. E por ser testemunha, esse cabo foi transferido a 350 km de distância. O cabo Geraldo Elione, inclusive vai nos relatar aqui a situação da sua prisão. Ele foi até o tenente Quênio, que é o tenente do quadro oficial de saúde, que já está convocado, nós estamos aguardando a presença dele aqui. Ele foi homologar um atestado médico nos promotores. E o tenente, que é o S, discordou da homologação da dispensa. Não foi por um acaso, presidente, que a gente fez a pergunta ao comandante: qual a diferença de licença para dispensa? Porque o cabo solicitou a dispensa. O tenente queria homologar, aliás, ele solicitou a licença, e através de um médico conveniado que já havia dado. Na homologação, o tenente queria conceder apenas a dispensa e não a licença. Cabo, o senhor tem. Cabo Geraldo, o senhor tem quantos anos de polícia militar? 27 anos. 27 anos. E aqui em Teófilo Otoni, o senhor está aqui há quantos anos? Estou aqui há 26 anos, fiquei apenas cerca de 11 meses. Sua família radicada aqui? Sim, senhor. Sua família radicada aqui há 26 anos. Tudo bem. E o sargento Rodrigues disse que o senhor foi transferido para 350 km de distância. Qual local o senhor foi transferido? Fui transferido para o 44º Batalhão, lá de Almenara, e de lá mesmo me encaminharam para Santa Maria do Salto. Santa Maria do Salto. É a cidade ainda é mais longe ainda.
mais longe, depois do Jacinto. Depois de Jacinto. Fica antes de Salto de Divisa, Salto? É próximo a Salto de Divisa. É porque nós já estivemos em Salto de Divisa 2 vezes na Missão de Leitura. Agora o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: o que foi alegado ao senhor para a sua transferência? A alegação, ele colocou, segundo, no ato da transferência, alegaram os problemas familiares que eu tive. Problemas familiares que o senhor teve. Exatamente. Mas isso aconteceu posterior ao fato do senhor Vanderlei Bessa Neves? Teve um caso que foi, mas exatamente todos. Não, a transferência não foi posterior? A transferência foi. E o que o senhor viu e testemunhou em relação ao cidadão Vanderlei Bessa Neves? É o seguinte, no dia 26, eu me encontrava de serviço na recepção do 19º Batalhão, do Sentinela. Aí eu saí por volta aproximadamente de 19 horas, eu saí de serviço. Desarmei, passei o serviço, fui a correr no time da estação da minha moto, percebi que ela estava com da reserva, a gasolina, estava precisando abastecer, eu desloquei até o posto tropical do Parque São Jacinto. Quando eu cheguei lá, quando eu fui abastecer, o posto estava praticamente vazio, havia um rapaz sentado com a moto, conversando com aproximadamente uns 5 frentistas, lá próximo ao caixa, e quando eu cheguei a abastecer, a moto na bomba do lado da 418, da BR-418. Quando o rapaz chegou para poder abastecer, o frentista chegou, eu estava perguntando o tanque da moto, ele falou a quantidade que eu ia abastecer. Quando eu levantei minha cabeça assim, aí eu estava fardado, né? Estava fardado. Aí quando eu levantei minhas vezes na minha cabeça, ouvi e vi também o Tenente Coronel Fonseca, Marcos Coronel Fonseca, chamando meu nome, gritando meu nome. Falou assim: Cameliona, vem cá. Dificilmente assim a gente ele para poder conversar com a gente. Então eu estranhei até. Ele estava paisando, próximo ao carro, um pouco, fraco. Aí ele me chamou. Aí eu pensei: o que será que está acontecendo com ele? Eu cheguei lá, pus nossa. Aí ele falou assim: me acompanha aqui. Aí eu fui acompanhar ele e tal. Aí ele me falou também o que era, que se tratava. Ele foi em direção ao rapaz que estava estacionado com a moto e os frentistas. Aí eu, algum problema está acontecendo, vou perguntar ele o que está acontecendo. Aí eu falei assim: eu sou comandante, algum problema que está acontecendo? Ele falou assim: abordando, rapaz, me apoia aqui para abordar. Aí eu percebi que ele estava apaixonado e o pessoal estava dizendo: não, ele conheceria. Aí quando ele falou assim: qual é o problema? Ele falou assim: a infração de trânsito, o rapaz passou ali e passou pelo meu carro. Aí quando eu fui chegando perto dele, perto do rapaz, eu procurei identificar para o civil quem era o comandante, né? Ele provavelmente nem conhecia. Eu também nem conhecia o cidadão que ia ser abordado. Aí eu cheguei e falei: cheguei para o rapaz, quando você esse rapaz aqui, eu fui e falei, fazer ele apontou para fazer ele, esse rapaz aqui. Eu fui e falei com ele assim: ô cidadão, esse aqui é o Tenente Coronel Marcos Barbosa Fonseca, ele procurou identificar ele. Eu falei assim: é o comandante do 19º Batalhão, segundo ele, você cometeu infração de trânsito. Ele foi e falou assim, o rapaz falou assim: eu falei, o comandante foi, já falou arrogante, né? Vai saltar. É você sim, rapaz, entrega os documentos pro carro aí, passa o documento lá pro carro. Aí o rapaz olhou pra ele assim, tirou a carteira, pegou os documentos da moto e foi passar pra mim. Aí quando eu fui conferir o documento da moto, aí o rapaz só olhou pro comandante, não falou nada, o comandante segurou ele pelo colarinho, desferiu um tapa no rosto dele, chamou ele de vagabundo, falou assim: você é só vagabundo, rapaz, só vagabundo. Aí o rapaz abriu os braços, na hora que ele recebeu o tapa, os amigos dele que estavam assim, já 3 cientistas sentados, no tapão, levantaram, olharam assim, o rapaz abriu os braços, começou a querer cair, então eu escolhi ele, eu falei: ó, rapaz, calma, o capacete dele caiu no chão. Aí o comandante foi e falou assim, o rapaz falou assim: eu sou um trabalhador, como é que você faz esse negócio comigo? Eu sou um trabalhador. Aí ele falou assim: e nada, rapaz, você é folgado, você pode bater no meu carro ali e tal. Aí ele passou perto de mim e falou assim: por isso que eu nunca, ainda fez comentário, ele falou assim: por isso que eu nunca quis trabalhar na rua, para umas coisas dessas. Então, eu falei: pode, muito nervoso. O rapaz reagiu, falou algo agressivo ao comandante? Não. Tentou agredir o comandante? Não, negativo. Eu tenho uma pergunta aqui, você responde se você quiser, que é muito subjetivo. Mas você é um policial experimentado em casos de toxicodependente, de gente envolvida com droga. Você notou no comandante alguma alteração
que ele teria feito uso de alguma substância entorpecente? Você notou uma coisa assim na atitude dele? Porque nós vamos caminhar também para alguma coisa nesse sentido nessa investigação. Você notou que ele estava alterado, como se estivesse sob efeito de alguma droga, cocaína, por exemplo? Bom, ele estava exaltado, tá nervoso, mas isso aí é uma coisa assim que não dá para... Você não saberia comprovar, não. Mesmo com toda a experiência sua de rua. Exato, não, assim, a respeito de bebida alcoólica também estava lúcido. Bebida alcoólica não, mas você não conseguiria... Agora, relativa à droga, realmente eu não daria para ter certeza. Mas estava bastante exaltado. Mais alguma coisa, e aí, com a continuidade do fato? Certo, aí, disso aí, foi imediatamente, eu acionei o apoio de uma viatura, né, através do telefone 198, do Balcão, o sargento Antônio. Eu ligo de imediato, manda uma viatura aqui, que o comandante é uma ocorrência envolvendo o comandante do 19º batalhão. Ele está envolvendo o comandante do batalhão, manda imediatamente uma viatura aqui para nós aqui, para minha equipe, não tem problema. Aí ele pediu a localização, então mandou, cerca de 5 minutos mais ou menos, surgiu uma viatura do tático, comandado pelo sargento Vanderlei, para eles. E assim que eles tomaram conhecimento, também via rede, certamente o CPU, o tenente Gilberto de Oliveira, Gilberto Thiago de Oliveira, estava também acompanhando a rede, compareceu. Nós relatamos para ele o fato, e ele falou: olha, ele fazia 3 multas para ele, 3 notificações, 3 áreas. Por direção perigosa, ultrapassando pela direita e conversão proibida. Ele entrou no bolso aí e tal, conversão proibida. Aí, diante da explicação do comando lá, ele estava fazendo. Aí, ela media, era habilitado. E aí compareceu lá o capitão Mim, uma policial feminina e uma outra policial. Aí, chegando também, o comandante, antes disso, o comandante ficava perguntando: já fez a mesma assim, ela não vai fazer mais 3 notificações, direção perigosa, não é só 2. É só por trocação pela direita e conversão proibida. Passando mais ou menos 10 minutos, ele tornou voltando, como se ele falou assim: quero aqui agora só perder, só a viatura, perder essa viatura que não foi, vocês estão dispensando, a viatura do terreno, está todo mundo, o CPU, vocês podem ir, então vai ficar só perder, fazer só nós, o CPU, fala assim: então vamos sair, o comandante é só uma viatura que nós saímos do local. Aí eu fiquei sabendo que não foi tomado antes do meu depoimento, eu fui procurar lá na minha residência pelo sargento Adilson de Souza Pereira, mais conhecido como sargento Adilson Bahia. Ele estava fardado, foi no veículo particular dele, veículo fraco, chegou até a porta da minha casa. Minha esposa, que está aqui presente, e minhas 2 filhas, ela é testemunha do fato, ela é até Dias Ferreira, ela também me encontrava lá em casa. Lá. Ele me chamou na porta. Quando o sargento Adilson Bahia esteve na casa da senhora, dando um recado do capitão, o que a senhora ouviu falando na hora? Ele chamou, né? Eu olhei pela janela. Mais alto. Eu olhei pela janela, ele não era uma viatura, mas estava passado. Aí chamou e falou que devia ser ouvido e que eu tomasse cuidado com o que fosse falar. Porque o comandante lá e vem, falou ouvido. Estava sendo mandado e eu perguntei ao general depois que ele estava fazendo, ele falou que nada não. Ele não queria explicar. A senhora está diante da transferência do esposo depois de 26 anos prestado aqui em Teoflotone. A senhora entende que ele foi transferido por causa de ter falado a verdade nessa sindicância? Eu acredito que sim. Eles estão alegando problemas conjugais, mas deixa até problemas anteriores, né? Eu nunca tive apoio, né? Então eu não acredito que seja isso. Eu também estava fazendo tratamento, né? E vai possibilitando da parte dele, depois disso começou a fazer acompanhamento narcótico, psiquiatra, né? Então assim, eu recomendo, né? Ele está muito ansioso, né? E fica difícil, assim, né? A presença da senhora, vou passar logo em seguida, das 2 filhas aqui, é uma demonstração clara de apoio ao marido. E para dizer que ele teria sido transferido por problemas para a senhora, isso não é verdade. Por isso ela está aqui. Por isso eu estou. Acho que isso é fundamental. Porque que uma das testemunhas citou particularmente, por isso eu conheço muito o caso, o marido da senhora, dizendo que foi transferido
e como que a Comissão de Direitos Humanos poderia defender um agressor que tinha desrespeitado a Lei Maria da Penha e que era um agressor da senhora, das filhas, e que era um inferno dentro de casa. Que a transferência foi feita para evitar um mal maior, inclusive a tragédia dentro do lar. Então, esse coronel no comando da polícia, né, me dizendo isso, como que a comissão. Eu ainda disse assim, nós lá não vamos proteger ninguém. Um erro não justifica o outro. Se é para apresentar testemunho contra, teria que dizer que a senhora disse claramente. Isso gera um transtorno na vida da senhora, essa transferência depois de 26 anos? Com certeza, porque eu sou funcionária pública, sou efetiva, também contrato, também acompanhado, as meninas estão estudando, né? É uma das filhas também? Com certeza. Então tá. Ginecologista, obstetra, clínico geral, médico do trabalho. Ok. Bom, eu li aqui a nota de culpa e dizer que vai levar o nome do senhor para a Comissão de Direitos Humanos. O senhor considera que isso seja desobediência, desacato? Não, senhor. Não. O senhor considera que dar uma ordem para o cabo sentar configura desobediência, se ele estava disposto a ficar em pé? Senhor, no âmbito militar, eu sou militar, eu fui militar do Exército, eu servi o Exército na Amazônia como tenente médico, na fronteira do Brasil, e agora como médico da polícia, o que a gente entende desde que o indivíduo entra na polícia, cabe o respeito mútuo, o respeito entre o subordinado e o comandado, quem comanda e quem é subordinado, né? Não foi uma ordem de assentar, eu pedi que assentasse porque ele ficou exaltado durante a homologação da dispensa. Então não foi uma ordem. Quando se você emite uma ordem para o militar assentar, ele não assentando é desobediência. Mas não existe artigo penal na legislação brasileira. Eu vou informar o senhor, os direitos e garantias fundamentais que atinge a todos, independente de crença, sexo, raça, e primeiro e segundo turno, da Lei 14.310, que diz respeito ao Código de Ética de Segurança Militares, eu também desconheço essa previsão, porque aqui o legislador diz o seguinte, aqui no seu artigo 11 do Código de Ética de Segurança Militares, né, em que nós fomos muito felizes ao dispor desse artigo, diz o seguinte: transgressão militar. Ele foi homologado em 15 dias. E nessa ocasião, o Caprioli se exaltou, falando que não aceitava essa homologação, que eu não tinha o direito, que eu não podia fazer isso nesse período. Então ele retornou e dei seguimento ao atestado de 15 dias. Então ele ficou 30 dias licenciado. Da segunda vez, ele apresentou um atestado de psicólogo, uma psicóloga. Atestado da psicóloga não constava CID, e eu não aceitei o atestado da psicóloga em parte, né? Porque eu coloquei que ele ficaria na função administrativa. E como ele estava distante daqui, ele seria acompanhado lá pela Tenente Sumara, que é a médica de homenagem, não por mim. E ele não aceitou a dispensa. A dispensa médica que ele poderia trabalhar no quartel, no serviço administrativo e trabalhar sem uso de arma. Nessa situação, ele estaria também sendo acompanhado. Não aceitou a dispensa, se mostrou exaltado pela segunda vez, alterou a voz e levantou súbito da cadeira. Ali eu assustei, porque a gente não sabe se o militar está ou não está desarmado. E começou a falar, não me deixou explicar por qual motivo eu estava fazendo homologando a dispensa. Expliquei que precisava de um atestado de um psiquiatra, porque assim como o médico da PM, a gente é um auditor da PM, assim como o médico do INSS. Eu acho que o cidadão
quando ele apresenta um atestado médico do INSS, Que outro concedeu a licença e não a dispensa. Sim, senhor. E também ele alegou problemas psicológicos, acredito eu, para não depor aqui nessa comissão. Qual a diferença entre o pedido do Coronel Fonseca e o do Praça, que fez essa solicitação? Qual seria a diferença entre os dois atestados que o senhor poderia nos dizer aqui? E a outra coisa, o senhor também determinou ao Coronel Fonseca que sentasse e ele não quis sentar e por acaso foi preso ou essa ordem não foi dada a ele. Qual a diferença entre os dois casos, do tenente coronel e do cabo? senhor, eu não tenho aqui eu gostaria assim de deixar claro, que na minha honestidade eu não tenho intenção de favorecer ou prejudicar ninguém, ou seja, dentro da polícia ou fora dela. Eu não vim para a polícia para fazer, para ter juízo de valor em cima de militar. A minha perícia era isenta. Eu não conhecia o Carlos Johnny antes, não sabia dos problemas administrativos dele, isso não passa por mim. Da mesma forma que qualquer militar tem direito de homologar uma licença. O atendimento do sargento Elione da Silva, Gabrione, sim. E a senhora percebeu que ele estava agressivo, alterado no momento que ele pediu para chamar, abriu a porta para chamar uma viatura da polícia? Eu não estava no estado normal. Mas foi ele que chamou a viatura? Ele ligou para o 190 e pediu que a viatura fosse para fazer o E no primeiro momento a viatura foi impedida de entrar imediatamente onde ele estava, na sala? Ele estava dentro da sala, E o que a senhora viu lá nos fatos? Que a senhora poderia relatar? O que a senhora presenciou de fato? Na verdade, a minha função lá foi pegar a ficha médica do militar, colocar na mesa, né, para o médico homologar o atestado. Eu não sei o que aconteceu entre ele